sobre, é, sobre a respiração celular. Então, nós já vimos metabolismo do glicogênio, né? Já vimos a glicólise e agora a gente vai ver o ciclo de Krebs. Bom, o ciclo de Krebs, né? Ele também é conhecido, né, vocês podem também escutar por aí, ver em livros, né? Como ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, né? Porque é um ciclo, né? Como o nome já diz. Então, como o nome já diz, é uma sequência cíclica, né, de reações metabólicas que vão ocorrer na matriz mitocondrial das células eucariotas. Já nas células procariotas, né, vai acontecer, ocorre no citoplasma, tá? Então, o ciclo de Krebs, ele vai ser uma etapa fundamental da respiração celular, onde ocorre a oxidação, né? Lembra sempre que a oxidação é a perda de elétrons de moléculas orgânicas, como acetil-CoA, que foi produzido lá pelas moléculas de piruvato na glicólise. E aí vai acontecer a oxidação de moléculas orgânicas como acetil-CoA, produzindo, né, como produto o dióxido de carbono, o NADH, FADH2 e o ATP, tá? Bom, o ciclo de Krebs, né, ele recebe, né, o nome de ciclo, tá? Pois o oxalacetato, tá? Ele inicia a sequência, é, a, é, que inicia, né, a sequência das reações, é, o final delas, ele é regenerado. Então, por isso, tá? Então, ele vai consistir em uma série de 8 reações que vão acontecer no interior da mitocôndria, tá? Principalmente na matriz mitocondrial, tá? E vai receber esse nome porque o oxalacetato, que inicia a sequência das reações, né, e também o final delas, ele é degenerado, tá? Bom, como eu falei, né, o ciclo de Krebs, ele é um ciclo, né? Ele possui 8 etapas. Cada uma dessas etapas é catalisada por uma enzima diferente, tá? O ciclo, ele tem início após o processo de glicólise, tá? E aí, com a entrada do piruvato na mitocôndria, tá? O piruvato, então, ele vai ser convertido, tá, em um composto denominado acetil-CoA ou acetil, é, ou acetil coenzima A, tá? Eu vou compartilhar para vocês aqui, porque a imagem do próximo slide está muito ruim. E aí a visualização, ela talvez não fique muito boa, mas eu vou mandar aqui para vocês, mas no slide, tá, que tá no material lá do Sava, eu estou usando o material do Sava, porque dá para visualizar direitinho, tá? E também o material lá, o ciclo de Krebs está completinho, é aquilo mesmo. Então vocês podem tomar com base para poder estudar para a prova. Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se melhora, mas acho que piora. Bom, aumentou aqui, mas não sei se ficou muito bom. Mas dando então continuidade. Então, como eu falei, né, o ciclo de Krebs ele vai ter início após o processo de glicólise, né? Então, onde a gente vai ter que a entrada do piruvato na mitocôndria, o piruvato vai ser convertido aqui em cima, né, em acetil-CoA, que é um composto que também pode ser também tô até viajando, acetil, o acetil-CoA, ou também pode ser chamado de acetil-coenzima A, tá? Então, na primeira etapa, né, do ciclo de Krebs, né, porque são 8, o grupo acetila, né, do acetil-CoA, ele é transferido a uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalocetato, tá? E vai produzir o citrato, tá? Que é a forma ionizada do ácido cítrico, tá?
O ácido cítrico, ele é um ácido tricarboxílico de 6 carbonos, tá? E isso é o motivo pelo qual o ciclo de Krebs também é chamado de ácido cítrico, tá? Ou ácido tricarboxílico. Já na segunda etapa, tá? O citrato ele é convertido em isocitrato, tá? Como a gente pode fazer, como a gente pode ver. O seu isômero é por meio de uma reação no qual ocorre a remoção, tá? De uma molécula de água e a adição de outra, tá? Já na terceira etapa, a, que é a primeira, que ocorrem 4 oxidações. A terceira etapa é a primeira etapa das 4 oxidações. O isocitrato, ele vai ser oxidado, tá? E o NAD+, ele é reduzido a NADH, tá? E o composto resultante, ele é estável e perde uma molécula de gás de carbono. Já na quarta etapa do ciclo de Krebs, ocorre uma oxidação que vai produzir o gás carbono e reduz NAD mais a NADH. Então, a molécula, no caso, que resta, ela vai ser anexada com a enzima A por meio de uma ligação que é denominada instável. Já na quinta etapa do ciclo de Krebs, a coenzima A ela vai ser substituída por um grupo fosfato, formando uma ligação fosfato ao succinato, como vocês podem ver no ciclo, de alta energia. Esse fosfato ele vai ser transferido ao GDP, formando o GTP, né? Então, adicionando um fósforo. O GTP, ou trifosfato de guanosina, é uma molécula muito parecida e possui a mesma função que o ATP. Então, essa molécula pode ser usada para a célula para poder produzir ATP, ou então ela pode diretamente para ser usada diretamente para a realização de um trabalho, tá? A gente sabe, né, a literatura, que em plantas e em bactérias, a formação é de ADP no lugar de GTP, mas em nós humanos é a formação de GTP, que é o trifosfato de guanosina, tá? Já na sexta etapa, que é a terceira etapa do ciclo de Krebs, é a terceira etapa do ciclo de oxidação, o FAD ele vai remover 2 átomos de hidrogênio do succinato, levando à formação de FAD-H2. Na sétima etapa, tá? É uma etapa onde uma molécula de água é adicionada ao fumarato. E por fim, né, na oitava etapa, você vai falar, meu Deus, professora, que loucura. É bem louco mesmo. Na oitava etapa, né, que é a última etapa das 4 etapas da oxidação, o, o substrato ele é oxidado, então há uma redução de NAD mais a NADH, e a regeneração do oxalacetato, que foi produzido lá no começo. Então, como o oxalacetato ele inicia o processo, ele é regenerado ao final das 8 etapas, tá? Então, a gente diz que essa sequência é um ciclo, tá? Então, assim, vamos tentar meio que sintetizar as coisas aqui, tá? Então, o ciclo de Krebs, tá? Ele é uma das etapas da respiração celular, tá? Ele ocorre na matriz mitocondrial, tá? Ele vai ser um ciclo que é construído de 8 etapas. Cada etapa vai ser catalisada por uma enzima que é específica, tá? E aí vai acontecer uma série de oxidações, tá? No ciclo de Krebs ocorre a oxidação do acetil-CoA, que foi produzido lá na glicólise, tá? E no ciclo de Krebs são produzidas com o produto final 2CO2, 3 NADs, H, né, porque NADH, NAD, NAD, NADH,
NAD+, vai a NADH, né? Um FADH2 e um GTP, tá? E o rendimento, né, total do ciclo de Krebs, tá? Se a gente analisar os produtos formados, tá, em uma única volta, tá? A gente tem que ter em mente de que a glicose, ela vai originar 2-acetil-CoA, tá? Então, o rendimento total do ciclo do ciclo por glicose é de 6 NADH, 2 FADH2 e o equivalente a 2 ATPs. Bom, no ciclo, então, é basicamente isso, tá? O ciclo de Krebs, ele é bem complexo, tá? Não é algo fácil, é mais decoreba mesmo, você tem que, no caso, entender, né, essas reações, mas, assim, o que eu quero que vocês, no caso, entendam, tá? Que a principal etapa do ciclo de Krebs é a etapa da descarboxilação oxidativa do piruvato. Então, a glicose lá, né, que é C6H2, H12, O6, que ela foi proveniente da degradação de carboidratos, ela vai se converter em duas moléculas de piruvato, tá? Que é o C3H4O3, tá? Essa glicose, ela vai ser degradada através da glicólise, tá? Que é uma das principais fontes do acetil-CoA, tá? Essa descarboxilação oxidativa do piruvato, ela que vai dar início ao ciclo de Krebs, tá? E ela vai corresponder à remoção de um CO2 do piruvato, gerando o grupo acetil, que vai se ligar à coenzima A e formar o acetil-CoA. E aí ele vai entrar no ciclo de Krebs, tá? E aí vai ter aquelas 8 etapas lá, tá? Então, resumindo, vamos lá. Da etapa 1 até a etapa 2, a enzima citrato sintetase vai catalisar a reação de transferência do acetil, que é proveniente do acetil-CoA, para o ácido oxalacético, tá? Ou oxalacetato, tá? E vai formar o ácido cítrico ou citrato e vai liberar a coenzima A, tá? O ciclo, ele, como eu falei, né, está relacionado com a formação do ácido cítrico, tá? E aí vai acontecer as reações de oxidação, como eu mencionei lá no início, tá? Que são as etapas de 3 até a etapa 5. Então, vai acontecer as reações de oxidação e descarboxilação e vai originar o ácido citoglutarico ou citoglutarato, tá? Ele vai liberar CO2 e formar, né, o NADH+, tá? Já na etapa 6 até a 7, né, de forma bem resumida, tá? O ácido que foi formado na etapa 3 e 5, que é o ácido cetaglutarato, ele passa por reações de descarboxilação e oxidação, catalisada por um complexo enzimático, tá? Que vai originar o ácido sucinílico, tá? NADH+, e uma molécula de ATP, como eu falei, tá? E já na etapa 8, esse ácido succinílico, ou succinato, ele vai ser oxidado, tá? A ácido fumarato, tá? Cuja a coenzima é a FAD, vai formar então a FADH2, tá? Que é uma molécula carregadora de energia, tá? E aí, né, vai se finalizar
o ciclo de Krebs, tá? Então, vão ser 8 etapas, tá, pessoal? Vão ser aqui, tá? 8 etapas. E aqui a gente também tem aqui, na 8 etapas, que é o ciclo de Krebs clássico. Em 1998, tá? Foram adicionados ao ciclo de Krebs mais 2 etapas, tá? Essas 2 etapas, tá? Que é aqui, essa aqui, ó, tá? Porque eu posso ir do fumarato ao salacetato. Essa etapa aqui, ela pode ser chamada de nona ou décima, né? Porque são 8 etapas, mas aqui você pode chamar de nona ou décima. Nessa nona e décima etapa, tá? A gente vai observar que o ácido é fulmárico, né? Que foi produzido lá na etapa 8 finalizado, e que ia ao salacetato, ele é hidratado, aí ele vai formar o ácido malato, e aí esse malato vai sofrer uma oxidação e vai formar o ácido oxalacético, e vai reiniciar o ciclo, tá? Diferente, diferente, tá? Do que antes era considerado 8 etapas, tá? Onde a gente tinha na quarta etapa de oxidação, tá? Um substrato, ele era formado, né? A gente tinha o a gente tinha lá o, o fumarato, e aí ele ia produzir direto, ele era oxidado, e aí ele formava o ácido oxalacético, tá? A partir desse ano de 98, a 98 ou 99, não lembro de cabeça, gente. Muita coisa para poder gravar. Mas a partir desse ano, é, eles viram, né, e aí constataram que o ácido fumarato, ele sofre uma oxidação, vai a ácido malato primeiro, e depois ele vai sofrer uma... Não, o fumarato, né, o ácido fumárico, ele é hidratado, e ele forma um ácido malálico ou malato. Esse malato, ele vai sofrer oxidação, e aí vai formar o ácido oxalacetato, e vai reiniciar o ciclo todo de novo. Então, nessa etapa que o ácido fumárico é hidratado, forma um ácido malato, málico ou malato, essa etapa já é a nona e a décima, não é a oitava. Então, né, nos livros clássicos, né, até no ensino médio, quando a gente estuda o ciclo de Krebs, a gente, no caso, estuda que são 8 etapas, mas na verdade são 9 ou 10 etapas, tá? Dependendo dos livros, tá? Porque eles não adicionam essa parte do ácido malato, tá? Bom, então é isso. E agora a gente vai ter a sequência do outro vídeo, que vai ser sobre cadeia respiratória, e a gente fecha, tá?